Em geral, a hipersonia, esse excesso de sono que a gente vê, é algo relativo à fuga. Né? Existem pessoas que, por exemplo, deprimem e não têm a insônia, que é mais comum, a insônia terminal do deprimido. Né? Ele deita, dorme e entre 4 e 5 horas ele é acordado como se estivesse realmente acordando para iniciar o dia. Isso é o mais comum, mas existem pessoas que deprimem pelo contrário, dormindo excessivamente. Então, é aquela coisa de estar o tempo todo querendo estar num quarto escuro e dorme mesmo, sem usar medicação nenhuma. É impressionante como o metabolismo dessas pessoas é modificado pela depressão. E não sempre a depressão, por exemplo, a ansiedade também pode cursar com hipersonia. Então, pessoas que têm tendência a lidar mal com frustrações, elas tendem a qualquer sentimento que tenham, fugir para se refugiar na questão do sono. E é tão interessante porque, assim, o sono, e isso é tão verdade, né? Porque a gente vê Michael Jackson, né? Que é um cara que eu idolatro, eu acho que foi um dos maiores artistas de todos os séculos, da humanidade. A necessidade dele, né? De dormir desesperadamente. Né? Porque o sono tem essa coisa da gente fugir dos problemas. No sono eu não tenho ansiedade, durante o sono eu não penso em problemas. Então o sono ele tem essa coisa muito idealizada da fuga ideal, né? Porque é quase como se morrer e voltar e continuar existindo. É quase aquela coisa, morrer de amor e continuar existindo. É maravilhoso. Então, assim, só que tem que a gente não controla isso desta maneira, porque o sono ele tem uma função biológica, né? Então tem um mecanismo, o cérebro programa o sono. Então toda vez que a gente começa a ter ausência do sono ou excesso do sono, alguma coisa não está bem. Esse cérebro está sofrendo por ansiedade, por depressão ou por oxigenação. A gente tem que buscar uma saída, porque nem a insônia nem a hipersonia são condições reparadoras do sono. É muito ruim porque esse sono da fuga, a hipersonia da fuga, ela não é um sono reparador. Então a pessoa dorme excessivamente, mas ela levanta muito cansada, apesar de não ter apneia, apesar de não ter nenhuma falta de oxigenação. Então é assim, é quase como se a pessoa fosse se deixando tomar pelo medo. A hipersonia tem muito a ver com medo. É como se a pessoa fosse adiando os problemas, aquela procrastinação. E as consequências, Bia? Eu acho muito ruim. Porque a hipersonia, você entra num processo de adiar os problemas. E problema adiado, eu costumo dizer que ele aumenta de tamanho. É verdade. E aumenta muito. E aí, quando você se depara com o problema em última instância, ou seja, não dá mais para adiar, ele está enorme. Aí você fica mais traumatizado, porque tem que lidar com um problema imenso e torna a fugir. Então, a hipersonia, ela tende a ser um mecanismo de fuga relacionado ao medo. E eu sempre digo uma coisa, medo é normal, medo, mas é fundamental que a gente tenha uma postura em relação ao medo, que medo é para ser enfrentado. Não de forma irresponsável, não estou falando o medo que a gente tem hoje da violência, nada disso. Estou falando do medo de você achar que não vai dar conta de alguma coisa. O fato é o seguinte, vá lá e faça. Porque se você não der conta, você deu pelo menos conta de parte dessa coisa. E isso já diminui o problema.